Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Bom Jesus do Amparo, Monte Azul. Espera feliz. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Rodada de abertura do Mineiro. América empata com o Uberaba. Guarani, Goleiro e Patinga. Tupi e Vila Nova ficam no 1-1. Cruzeiro aproveitou o entrosamento. Fez 3-0 na Caldense. Atlético tem lá suas falhas, falta de entrosamento, erros de passe, mas consegue a virada em Montes Claros. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Flávio Carvalho. Boa tarde, Boa tarde, Fábio Pinel. Boa tarde. Pois é, então vamos lá. De primeira com o Flávio Júnior. Conferir Cruzeiro 3, Caldense 0. O Cruzeiro encontrou adversários difíceis logo na estreia do Campeonato Mineiro. O forte calor em Sete Lagoas e a marcação dura da Caldense. Jogando com 3 zagueiros, o time de Poços de Caldas deu poucos espaços e forçou muitos erros da Raposa. O argentino Montijo teve trabalho para criar as jogadas ofensivas. A tabela com Thiago Ribeiro parou na defesa. E a melhor chance para furar a retranca da Caldense caiu nos pés de um zagueiro. Léo chutou mal. Thiago Ribeiro tentou na velocidade e Gleison mandou para escanteio. A Caldense também atacou com perigo, mas Rivaldo livre desperdiçou. Depois o Cruzeiro respondeu com Diego Renan, com Wellington Paulista, com Thiago Ribeiro e nada de gol. A Caldense perdeu outra chance. Márcio Loyola furou dentro da área. Ainda no primeiro tempo, a torcida cruzeirense perdeu a paciência e gritou o nome de Roger. Em campo, Gilberto arriscou um voleio e pediu apoio das arquibancadas. Na etapa final, a pressão do Cruzeiro aumentou. Montijo tentou de falta. Mas, de novo, a melhor chance foi da Caldense. Fábio salvou a Raposa. Aos 19 minutos, Thiago Ribeiro foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, o Wellington Paulista marcou 1-0 Cruzeiro. 3 minutos depois, Diego Renan recebeu dentro da área e aumentou 2-0. E aos 40 minutos, o Alisson fez boa jogada pela direita. Na sobra, o garoto Dudu mandou para as redes e fechou a vitória. Cruzeiro 3, Caldense 0. Para a estreia no Campeonato Mineiro, o importante foi o resultado. O Cruzeiro começa bem a competição. Ainda precisa melhorar um pouco para brigar pelos títulos em 2011, mas já mostra qualidades no primeiro jogo da temporada. É mais a vontade de vencer, de conquistar títulos que está fazendo com que a equipe corra bastante, se entregue nos treinamentos, nos jogos. Eu acho que isso está fazendo a diferença. Era previsto que o Cruzeiro enfrentaria algumas dificuldades, obviamente, de início de temporada, a questão física, né, o acerto técnico mesmo, mas, obviamente, é a equipe mais entrosada desse Campeonato Mineiro, de quem está aí para buscar o título da competição estadual, e a gente sabia que teria algumas dificuldades, mas é sempre favorito quando entra pela base que está mantida, né, Flávio? Pois é, Dimara, a gente fica pensando qual é a recomendação do preparador físico do Cruzeiro para esse início de temporada. O Cruzeiro que tem um jogo no dia 16, complicado pela Libertadores. E aí a gente pensa um pouco se esse time não está se poupando um pouco em campo, né? Tá como quem diz, tá com o freio de mão puxado um pouquinho. Mas eu acho que está preso, né, em função do trabalho físico grande que foi feito. Isso é natural, né? Aí, para eles se soltarem, essa é a condição física que eles passam. Então, isso aí, por exemplo, contra o Uberlândia foi a mesma coisa, ontem a mesma coisa. E a gente nota isso, ao contrário da Caldense. A Caldense não, a Caldense veio para tentar ganhar o jogo. Está treinando há muito mais tempo. Está treinando há mais tempo, né? O Cruzeiro veio depois. Então, acho que 3-0 foi um resultado. O Cruzeiro fez o dever de casa, tenho dúvida no pênalti. Até agora não me convenci. Daqui a pouco a gente vai ver nos melhores Depois momentos. A gente vai ver o lance direito, né? Mas, se tivesse que haver um vencedor, claro que seria o Cruzeiro e fez o dever de casa. Fábio Pinel, eu esperava mais da Caldense, até porque eu estou dizendo que ela vem se preparando há muito mais tempo que o próprio Cruzeiro, fez algumas alterações, mantém um histórico. A Caldense é uma equipe que continua durante o ano, né? As suas atividades normalmente, sempre aparece como destaque pelo interior. Eu esperava mais da Caldense. Olha, eu até vou discordar um pouquinho do Flávio, Dimara, com relação ao fato da Caldense ter vindo para ganhar o jogo. Eu também acho que o time não jogou assim com esse ímpeto de sair vitorioso de Sete Lagoas ontem diante do Cruzeiro. Mas também não acho que a Caldense jogou tão mal não, sabe, Dimara? Eu fiquei até surpreso. Mas eu achei muito limitada. Limitada, com certeza. Limitada. Realmente, esse é um problema da equipe lá de Poços de Caldas. Mas eu fiquei surpreso. O Paulo César Catanossi é um treinador que já vem fazendo bons trabalhos no futebol mineiro.
Em 2009 ele levou o Rio Branco às semifinais do estadual, acabou eliminado pelo Atlético. No ano passado ele estava em São Paulo, foi chamado nas últimas 4 ou 5 rodadas pela própria Caldense e evitou o rebaixamento da veterana. E agora voltou para assumir um trabalho do início da temporada. E está trabalhando há muito tempo. Eu vi ontem, Dimar, uma equipe da Caldense bem postada em campo, marcando muito bem os jogadores do Cruzeiro. E aí eu entro na questão da parte física que você comentou, Flávio. Eu acho até que não é a parte física do Cruzeiro que ainda está um pouco presa. Eu acho que os jogadores ficaram muito presos na marcação da Caldense. Eu acho que tem sim a parte física influenciando, mas a marcação da Caldense ontem sobre o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, eu acho que foi fundamental para que o placar na primeira etapa terminasse sem gols. De qualquer forma, Catanossi vai ter muito trabalho, a Caldense precisa de atacantes. Acho que vale destacar o Mirandinha, o camisa 11, movimentou-se bastante, armava as principais jogadas, o Rivaldo não foi um bom atacante e ainda assim a Caldense, quem sabe, pode chegar a surpreender alguns times nesse campeonato mineiro. Agora, o calor, você estava falando também. Muito calor também, muito calor em Sete Lagoas, isso também influencia, né, Flávio? Mas a questão que a gente cobra e tem que cobrar sempre do Cruzeiro, porque a gente só pode cobrar de quem tem para oferecer, claro, é que a qualificação de meio campo do Cruzeiro, mesmo com as dificuldades físicas, mesmo em relação à Caldense, é muito maior. Então, esses jogadores têm por obrigação fugirem dessa marcação. O que faz com que no início eles tenham mais dificuldade? Exatamente a questão física. Mas o entrosamento do meio de campo do Cruzeiro, Dimar, você vê que ele começou com o meio de campo diferente, com o Gilberto e com porque o Marquinhos Paraná está machucado. E o Pablo. Né? Ou seja, o Marquinhos Paraná e o Fabrício estão jogando. E o Pablo foi muito bem no jogo ontem, viu? Entrou com personalidade. Interessante, agora, pode ser uma boa situação para o Cruzeiro. Para mim, continua ainda o problema do Cruzeiro. O camisa 9 e o lateral direito. Tem outros problemas também, a gente vai falar no decorrer. Vamos ver, então, os principais lances de Cruzeiro e Caldense. Agora, tudo para você, a narração de Fábio Pinel. Autoriza o árbitro, Cleison Veloso Pereira. A bola rola, começa o Campeonato Mineiro. Enfiada de bola, muito boa jogada. Bola pro meio da área, o corte e a sobra. Chegava com perigo o Cruzeiro. Devolveu a Gilberto, boa jogada do Cruzeiro. Léo dentro da área, chutou mal. Encara a marcação da zaga, Thiago Ribeiro. Bateu pro gol, Gleison. Mirandinha. A bola chega até Rivaldo, bateu pro gol. A bola para fora! Thiago Ribeiro buscando muito a bola na intermediária. Por cima para Diego Renan. Já dentro da área. Vem Diego Renan. Pode bater para o gol. Ele chuta. Bateu fraco. Boa jogada. Boa recuperação. Wellington Paulista bateu para o gol. Gleison. Dentro da área o Cruzeiro bateu para o gol. Quase abria o placar a Raposa. É pela direita. Perigoso ataque, a bola para o meio da área, sobrou, se atrapalha o atacante. Wellington Paulista, de esquerda, chutou em cima da marcação. Gilberto, bateu com estilo, Gleison. A Caldense já se manda para o ataque. Luizinho, bola para Mirandinha, bateu para o gol, Fábio. Autorizado Montijo, bateu a falta para o gol. A bola balança a rede, mas sobre a meta de Gleison. Montijo manda a bola para o meio da área, o desvio de cabeça. Quase abria o placar o Cruzeiro. Vem Montijo na cobrança de falta. O desvio, Gleison. Recebe em condição legal, Mirandinha bateu cruzado, Fábio. Cruzeiro e Caldense 0-0. Thiago Ribeiro chutou pro gol, Gleison. Contra ele, Ivo. Dentro da área, Thiago Ribeiro caiu e o árbitro dá pênalti. Penalidade máxima a favor do Cruzeiro. A corrida para a bola, bateu pro gol. É gol, é gol, é gol. 0. Gol do Cruzeiro. Wellington Paulista. 9 é a camisa dele. Cobrando pênalti. Abre a contagem aqui na Arena do Jacaré. Agora no placar da Band, o Cruzeiro tem 1. A Caldense não tem nada. Wellington Paulista. Devolveu a Diego Renan, ele bateu pro gol! É gol, é gol, é gol! 0! Gol do Cruzeiro! Diego Renan! Ele olha atentamente para dentro da área. O cruzamento da Caldense, o desvio passou batido por ali. O jogador da Caldense, a bola sai, é tiro de meta.
Puxou para a esquerda, arriscou o chute, pegou fraco. Olha a sobra para Flavinho dentro da área, foi chutar, travado na hora por Léo. Tenta o domínio, leva para a linha de fundo, Alisson escapou do segundo, boa jogada de esquerda, bateu para o gol. Gleison faz a defesa, Dudu recupera. O passe, a bola chega até o Alisson dentro da área, pode bater para o gol, Gleison faz o desvio, olha o chute. É gol, é gol, é gol, 0! Gol do Cruzeiro! Dudu entrou no segundo tempo para marcar o terceiro gol da Raposa aos 40 minutos de jogo. Ainda Caldense. E é isso, não há tempo para mais nada. Termina o jogo na Arena do Jacaré e o Cruzeiro estreia com pé direito no Campeonato Mineiro 2011. Final de jogo, Cruzeiro 3, Caldense 0. Cuca, o que você viu nessa estreia do Cruzeiro hoje, na temporada 2011, que você não gostaria que repetisse ao longo do ano? São erros que você vai corrigindo no trabalho, né? Nós, dos 25 do primeiro tempo, que estava bem jogado, até os 45 final, nós ficamos tensos no jogo e aí não jogamos com naturalidade. Aí a equipe não jogou bem. Fora isso, o Caldense teve umas 2, 3 oportunidades e nós tivemos muitas conclusões, né? É sinal que para primeiro jogo, tá bom, a gente vai evoluir, mas a gente está feliz. A superioridade técnica é óbvia, né? Agora o Cruzeiro tenso contra a Caldense? Você achou o Cruzeiro tenso contra a Caldense? Não vi essa tensão do Cruzeiro contra a Caldense. Vi, sim, um problema que se repete com relação ao ano passado, que é o das finalizações. O Cruzeiro, mais uma vez, chegando muito, criando muitas oportunidades e desperdiçando tantas oportunidades. Fez 3 gols, é verdade. E os atacantes, principalmente, aparecendo menos do que num passado não muito distante. O Wellington Paulista fez gol, mas foi de pênalti. No primeiro jogo da temporada, o amistoso contra o Uberlândia, nenhum atacante balançou as redes. Ontem o Wellington Paulista, se não cobra o pênalti, talvez não tivesse esse sucesso. Então, essa quantidade de chances criadas e os atacantes não colocando a bola dentro do gol, isso tudo gera um problema para o Cuca com relação ao ataque. Isso precisa ser resolvido, mas é claro, está no começo do ano, o trabalho está sendo feito, vamos esperar um pouquinho também. Agora, uma coisa também, ontem, Fábio, você que estava lá, o Thiago pelo menos chutou, né? Sim. 3, 4 chutes do Thiago. Chutar, ele chuta, né, Flávio? E o Edson Paulista nem está fazendo, né, Edmar? Esse é o problema. O pênalti ali, né, o Edson sabe bater bem pênalti, mas o Fábio tem razão. Eu acho que o Cruzeiro tem que resolver, a primeira coisa que o Cruzeiro tem que resolver é esse homem da camisa 9, né? Porque eu acho que o Thiago Ribeiro e o Wellington Paulista, eles fazem a mesma função. E não tem esse homem finalizador. O Zezé, nós já falamos aqui, né? O Zezé esteve aqui, aposta muito no Farias, diz que o Ernesto Farias seria o titular esse ano, que lembrou o caso do Sorin, que demorou 8 meses para se adaptar no Cruzeiro. Mas a gente não viu até agora, no Ernesto Farias, essa condição também, né? O Cruzeiro tem o Ortigosa, que está aí para estrear, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, mas, por exemplo, quando eles desistem, como foi anunciado na sexta-feira, efetivamente do Vitorino, né, que seria uma questão de zaga, quem sabe se é exatamente nisso que o Cruzeiro está deixando para investir, quem sabe num atacante, né? Analisando esse início, dando a chance, porque muita gente se surpreendeu no empréstimo dos 9 jogadores, do que aconteceu, enfim, mesmo que alguns não tenham sido bem-sucedidos e os meninos tenham voltado, muita gente se surpreendeu com a dispensa de alguns jogadores, com esses empréstimos, numa redução de grupo. Mas pode ser que por aí também, nessa avaliação que o Dimas disse que está sendo feita, que mais jogadores possam sair, essa avaliação também passa por essa questão ofensiva, né? Eu não acredito que o Cuca esteja observando esse ataque, essa ofensividade do Cruzeiro, sem estar notando as deficiências que tem e a necessidade dos jogadores que ele tem ali para frente. Então, eu acredito que mesmo em sigilo, da forma como o Cruzeiro está trabalhando, ele continua buscando um atacante. E outra coisa, Dimara, o principal objetivo do Cruzeiro é a Libertadores. E ela começa dia 16 com um jogo importantíssimo, com um time que sempre complicou a vida do Cruzeiro. E a chave do Cruzeiro é uma chave bastante complicada, né? Então o Cruzeiro tinha que resolver isso agora, para que esse atacante viesse agora, que pudesse jogar aí 2 partidas, pelo menos, pelo Campeonato Mineiro. Mas não estou achando que deve vir para essa primeira fase de Libertadores, não. Mas porque isso não passar pela primeira fase. E mais do que isso, a gente pode dizer, né, Fábio Pinel, que até esse primeiro grupo aí do Cruzeiro é uma mini Libertadores para ele.
O que ele vai encontrar por ali é quase uma decisão de Libertadores. Com o Tolima decidindo com o Né? Corinthians nessa quarta-feira. O apetão que o Corinthians passou, né? Tolima mostrando que pode sim dar trabalho Claro. a esse grupo do Cruzeiro, que tem ainda o Estudiantes e o Guarani do Paraguai. Realmente é um momento decisivo do Cruzeiro na Libertadores, essa primeira fase, a chamada fase de grupos. Ainda com relação ao jogo ontem, Edmar, acho que é importante destacar na atuação da defesa. Acho que o Gil e o Léo estiveram muito bem. O Léo nem tanto nas finalizações, mas ali na defesa, que é onde ele tem que fazer seu primeiro papel, esteve muito bem no jogo. O Pablo, como eu já disse, também destacou-se muito no jogo. Ele fez várias funções, inclusive. Foi um terceiro zagueiro, foi um lateral direito, foi ali o primeiro volante à frente da defesa. Chegou com qualidade ao ataque, arriscando. E pode ser até, quem sabe, Dimara, a solução do Cruzeiro para a lateral direita. Quando atuou ali, solto naquele lado do campo, a equipe, juntamente com o Alisson no ataque, teve muita liberdade, conseguiu criar mais situações de perigo à Caldense do que no primeiro tempo, quando o Rômulo ainda estava em campo. Eu gostei também muito do Diego Renan, acho que o Diego Renan vem amadurecendo, tomara que seja mesmo, não um jogo, né, que ele possa manter essa regularidade. O treinador do Cruzeiro voltou a explicar a situação de Roger. Quanto ao Roger, eu vou repetir pela última vez, né? Eu tive 2 conversas com o Roger e pus para ele que, a princípio, ele era reserva e tinha que buscar a titularidade no campo do jogo. O meu time era esse, escalei o time de hoje. Serve para você? Ele falou, não serve. Então, o torcedor não pode ficar bravo comigo, com o Gilberto, com o Montilho, que é quem está dando a vida lá dentro, procurando melhorar, para a gente estar dia 16 melhor do que hoje, sendo que a gente quer fazer o melhor. Então, se o Roger, amanhã, mudar de opinião, não, eu quero ganhar minha posição no campo, vou treinar, vou me dedicar, e ele vai estar com a gente. Ah, por que o Roger não veio? Queixou-se de dor no adutor quinta-feira. Então, ninguém está preterindo ninguém está castigando ninguém, vou deixar bem claro. E não tenho preferência particular, pessoal por ninguém, sim pela parte como jogador. E ele é importante para nós num contexto como foi ano passado, entrando 2 minutos, 15, 45, jogando o jogo inteiro. Jogou 27 das 39. Não serve? E a gente não pode fazer nada. Então vamos dar uma explicação nessa questão do Roger. Quando o Cuca diz ali que ele sentiu o adutor, primeira explicação, e essa informação oficial do Cruzeiro. O Roger não está entregue ao departamento médico. Não foi contusão que tirou o Roger do jogo de ontem. Na quinta-feira, ele participava de um treinamento que o Cuca comandava, e era um treinamento específico de cobrança de escanteios, e ele sentiu o adutor da coxa. Sentiu, saiu do treinamento e foi fazer o tratamento. Na sexta-feira, o Cuca chamou o Roger e disse para ele, olha, eu vou repetir o mesmo treinamento que foi dado ontem. Então, você não vai participar do treinamento, porque é um início de temporada, e se você já sentiu o adutor, tudo indica que você pode ser prejudicado um pouco mais. Então, vamos fazer o seguinte, você vai treinar à parte. E ele treinou à parte, fez um outro tipo de trabalho, que não esse, para que não houvesse a possibilidade do agravamento da contusão. No sábado, ele participou normalmente daquele rachão, que todo mundo sabe que é feito antes do jogo, e o Cuca novamente conversou com o Roger e disse o seguinte, eu não vou levar para Sete Lagoas um jogador que está com esse tipo de problema e que pode ser agravado. Como é início de temporada e a gente está começando um trabalho, você não vai ser relacionado. Ponto. Foi isso que aconteceu com o Roger. Então, ele não está no departamento médico. Ele realmente foi poupado dessa situação. Segunda coisa, o Cruzeiro recebeu, então, a sondagem do Vasco, dizendo da possibilidade de uma troca pelo Carlos Alberto. Obviamente, o Vasco sabia os problemas que estavam acontecendo aqui com relação ao Roger, da mesma forma como o Cruzeiro deixou explícita a situação, enfim. Então, o que houve foi a sondagem e o Roger está liberado para conversar com o Vasco. Se ele não acertar com o Vasco, ele é normalmente jogador integrante do Cruzeiro. O Cruzeiro deixa muito claro que ele não está dispensado, que ele não foi liberado e que, se não houver o acerto, ele mais uma vez vai ser integrado normalmente, tanto que ele está entre os jogadores que vão treinar hoje e que não atuaram na partida. Pois é, agora, só uma coisa estranha, Mário, porque no calor do jogo, as pessoas falam as coisas assim, e no final do jogo de ontem, na transmissão, o próprio Cuca deu uma entrevista. O Roger não veio para cá porque não quis vir. Palavras do Cuca, certo? Ele não veio porque ele não quis vir jogar.
Então, se ele não quis, eu não coloquei na delegação. Eu acho que o Cuca... Aí o Cuca mudou depois. Eu acho que o que passou na cabeça do Cuca, e dá para entender dessa própria questão Roger, enfim, tudo que está acontecendo, eu acho que foi até uma forma de proteger todos os jogadores do Cruzeiro, vou ser muito sincera. Porque na situação em que se viu ali, quando o Gilberto tecnicamente ainda não está na sua melhor condição, e isso é muito claro diante do que a gente viu ontem, mas que ainda tem, segundo o Cuca, uma melhor condição que o Roger, a reação que a torcida teve de chamar o Roger. E esse era exatamente o receio do Cruzeiro. Por quê? E aí, com todo o respeito que a gente tem à torcida do Cruzeiro, com todo o respeito às manifestações, acho e concordo com o Cuca que o Gilberto, em todos os momentos que ele foi perguntado sobre isso, ele tentou ao máximo proteger o Cruzeiro, o grupo do Cruzeiro, o coletivo do Cruzeiro. Então, acho que um jogador como esse tem que ser valorizado dessa forma. E tem que ser valorizado pelo torcedor, pela vontade que ele tem de estar em campo, pela vontade que ele está demonstrando de continuidade no trabalho do Cruzeiro. Quando o Cuca disse que ele mostrou para o Roger qual seria a equipe, e o Roger falou, para mim não dá, eu acho que ele já mostrou. Quem é que tem mais vontade? Eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu sei que você chega segunda-feira aqui, você fica ligando para Deus e o mundo e não perde a notícia. Porque ontem surgiu, então, a possível troca pelo Carlos Alberto. O Carlos Alberto também estaria liberado para conversar com o Cruzeiro? Existe essa notícia? Exatamente, os dois estão conversando. Um para lá e o outro para cá. Se não aconteceu acerto, está tudo na mesa. Agora, quer a minha opinião? Vai trocar de problema. São 3 considerações que eu quero fazer a respeito, Edmara. Primeiro, com relação à declaração do Gilberto no intervalo da partida, após a torcida ter pedido. Aí já tinha pedido a paciência, né? Ele meio que chutou o balde, né? Ele já meio que entregou a situação do Cruzeiro, quando ele diz que ele não precisa vir a público para pedir titularidade, que isso não é legal, enfim, deixou bem claro que há um certo clima ruim dentro do Cruzeiro para o Roger. Segundo, informações de colegas lá do Rio de Janeiro dão conta de que é o Cruzeiro que procurou o Carlos Alberto, e não o Vasco que está atrás do Roger, ou seja, foram atrás do Carlos Alberto e oferecendo o Roger como, de repente, um facilitador dessa transferência das duas partes. E ainda com relação ao Roger, né, não custa lembrar, no ano passado ele teve problemas com o Adilson Batista, agora essa confusão, essa picuinha toda com o Cuca. 2 treinadores diferentes e uma mesma pessoa envolvida. Quem será que está errado nessa história, né? E o Carlos Alberto está brigado com o Roberto Dinamite também. Não, o Carlos Alberto também está com problemas. Porque eu estava falando hoje na Band News FM 89.5, onde a gente está todas as manhãs, o seguinte, que vai ser uma troca de problema, e mais que isso, o Carlos Alberto consegue. Quando a equipe está com problema, ele arruma um problema também. Então já são 2 problemas juntos.